a gente fica com medo de colocar o preço certo. Nós ficamos com dúvidas. Nós temos, e eu tenho muito esse hábito, muito, muito. Foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito em mim, pessoalmente e profissionalmente. A gente tem uma régua interna. Todas as pessoas têm uma régua interna. Essa régua se chama prioridades. Você tem uma régua de prioridade, eu tenho uma régua de prioridade, todo mundo tem uma régua de prioridade. Nessa régua de prioridade que cada um tem internamente, nós temos níveis de prioridade para cada coisa e nós temos julgamentos e pré-julgamentos instalados nessa régua. E nós temos a mania, o hábito, até por uma questão de empatia, de achar que todo mundo tem uma régua igual. E na hora de vender, na hora de dar o preço, isso não é diferente. A gente acha que todo mundo tem a mesma régua que a gente. Então, para e pensa. Olha para o teu produto. Você acha que ele é caro? Você acha que ele é necessário? Você acha que o teu cliente compraria? Você acha que ele é desejável? Essa é a tua régua. Esse é o teu julgamento. E a gente tem o hábito de achar que os clientes vão julgar da mesma forma. Eu já vi muita artesã colocar o preço certo na sua peça e não vender pelo preço certo, porque diz para si mesma que ninguém pagaria aquele valor. Por quê? Porque ela interpretou que o cliente tem a mesma régua que ela. Tem gente que acha caro investir em conhecimento, mas investe tudo em material. Para investir em material não é caro, para investir em conhecimento é caro. Tem gente que acha caro pagar academia todo mês, mas não acha caro pagar a Netflix. Tem gente que acha caro comprar roupa nova, mas não acha caro ter um chinelo novo para cada ocasião. Então, cada um tem uma régua. E eu vou te contar uma coisa a respeito dessa régua que vai fazer diferença na hora de você colocar o seu preço. Você não deve tratar o cliente como você gostaria de ser tratado. Como assim? Eu cresci ouvindo minha mãe me ensinando a mim e a minha irmã, que nós deveríamos tratar as pessoas com ética, educação, sempre. Respeito, sempre. Que deveríamos tratá-las como a gente gostaria de ser tratado. Fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Legal. Isso na sua vida, no seu dia a dia, na sua forma de lidar com as pessoas, sim. Mas na hora de vender, não. Na hora de vender, você tem que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. Você tem que olhar para a prioridade dele, não a sua. Você tem que olhar para a régua dele e não a sua. Você tem que olhar para o que o teu cliente quer e não você. E não você. Perfeito, a Chica Mitty falou, o bolso do seu cliente não é o seu e não é mesmo. E aí, às vezes, você põe o preço e fica assim, nossa, não vou vender, isso ficou caro demais. Ficou caro demais porque você não pagaria isso. E eu sei porque eu já passei por todas as fases dessa vida. Eu já passei pela fase de ter muito dinheiro a ponto de emprestar, pela fase de ter muito dinheiro a ponto de comprar um carro à vista, pela fase de ter muito dinheiro para fazer o que eu bem entendesse, pela fase de não ter dinheiro nem para comprar 1 quilo de arroz. E aí a régua muda. E aí a gente acha, nossa, mas a minha bolsa, R$90. Gente, ninguém vai pagar R$90. É muito caro. Com o preço da gasolina, com o preço da comida, como é que eu vou vender? O material aumentou. É melhor eu parar. Ou é melhor eu fazer, né, aquilo menorzinho e economizar e fazer com material de péssima qualidade, porque vai sair mais barato. E aí a gente fica medindo o cliente pela nossa régua. A gente trata o cliente como se nós, né, fôssemos o cliente. Você não é o seu cliente. Anote aí. Na venda, eu não trato o cliente como eu gostaria de ser tratada. Eu trato o cliente como ele gostaria de ser tratado. Não é perder a sua autenticidade. Não é deixar de ser quem você é nunca. Nunca. Mas é parar de medir as pessoas pela tua régua. A gente pensa
né? Que, não, mas a pessoa não vai comprar. A gente pensa, e é uma mania de auto-julgamento e julgamento alheio, né? De olhar assim, peraí, eu acho que aquele cliente, ele pode me pagar mais. Aquele cliente ali é rico. Você não sabe quais são as batalhas que teu cliente rico está passando. Aquele cliente é pobre, não vai comprar de mim. Para com isso. Para com isso, porque você não sabe qual é a régua dele. Você não sabe qual é a prioridade dele. Você não sabe o que ele quer. E quando a gente busca se relacionar com os nossos clientes, com os nossos seguidores, a gente aprende sobre eles. É a mesma coisa, gente. Eu tenho aqui a minha filha do meio, ela é vegetariana, né? É a única numa família de carnívoros. Ela é vegetariana. Eu vou tratá-la da mesma forma que eu trato o meu marido quanto à alimentação? Eu vou tratá-la com a mesma alegria, eu vou tratá-la com o mesmo amor, eu vou tratá-la da mesma forma, mas na hora de oferecer algo para ela, eu não vou oferecer uma picanha maturada argentina.